O avião sumiu dentro da torre, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Não foi só o colapso de um prédio, foi o colapso da sensação de segurança, de toda uma geração. Se você lembra onde estava naquele dia, compartilha. O mundo precisa lembrar. Era uma terça-feira qualquer. 11 de setembro de 2001. O céu de Nova York estava tão azul que parecia cenário de filme. Sem nuvens, sem vento, sem pressa. Homens de terno atravessavam as ruas com café na mão. Mulheres respondiam e-mails enquanto esperavam o elevador. Turistas sorriam ao apontar para as torres gêmeas, tirando fotos em frente à entrada do World Trade Center. Lá dentro, quase 18 mil pessoas começavam mais um dia de trabalho. Eram 8 horas da manhã. As cafeterias estavam cheias. O som dos teclados começava a preencher os andares. Era só mais uma manhã, mais uma repetição da rotina, mais um dia em que ninguém imaginava que o mundo inteiro estava prestes a mudar. Enquanto isso, a milhares de metros acima do chão, 4 aviões já tinham sido sequestrados, 4 rotas traçadas, 4 destinos cravados no céu. Mas ninguém ali sabia, nem os que estavam nas torres, nem os que estavam nas ruas, nem os que estavam em casa, ligando a TV para ver o noticiário matinal. Naquela manhã perfeita, a vida seguia. Por mais 46 minutos. Eram exatamente 8h46 da manhã, quando o silêncio do céu foi rasgado por aço e fogo. O voo 11 da American Airlines, sequestrado com 92 pessoas a bordo, surgiu do nada e se cravou com violência no lado norte da Torre 1 do World Trade Center. Do lado de fora, um estrondo seco. Uma bola de fogo rompeu os vidros. Papéis começaram a chover sobre Manhattan. Do lado de dentro, caos. Luzes se apagaram. Escadas desapareceram. Os andares acima do impacto ficaram isolados. Ligação após ligação começou a surgir. Estamos presos. Tem fumaça. Não conseguimos descer. E do lado de fora, a multidão olhava para cima, tentando entender se era real, se tinha sido um acidente, se aquele buraco ardendo no concreto ainda deixaria alguém escapar. As primeiras câmeras de televisão começaram a mostrar o fogo. Os apresentadores ainda falavam em colisão acidental, mas os olhos do mundo estavam hipnotizados, com medo e sem respostas. No coração de Nova York, uma torre estava ferida. E ninguém imaginava que poucos minutos depois, a outra torre também sangraria. 17 minutos depois, enquanto bombeiros tentavam acessar os andares em chamas da Torre Norte, as câmeras de televisão já transmitiam tudo, ao vivo. O mundo inteiro assistia, pensando se aquilo era um acidente trágico ou algo muito maior. E então, às 9h03 da manhã, o céu foi cortado por mais uma vez. O voo 175 da United Airlines surgiu no horizonte, baixo, rápido, inclinado. As pessoas olharam para cima. Alguns gritaram, outros congelaram. E em rede nacional, diante de milhões de olhos, o avião entrou inteiro na Torre Sul. Um impacto devastador. Uma explosão que atravessou o prédio e o tempo. Naquele instante, não havia mais dúvida. Não era acidente, era ataque, era guerra. Os apresentadores ficaram em silêncio. Pessoas nas ruas começaram a correr. O pânico passou a se espalhar com a mesma velocidade do fogo que subia pelos andares. Nova York havia se tornado o epicentro do terror, e o mundo assistia, sem poder fazer nada. O segundo avião não apenas destruiu um prédio, ele destruiu a ideia de segurança, de controle, de normalidade. Ali, naquele minuto, a América acordou para um novo século, marcado não por tecnologia ou progresso, mas por medo, trauma e luto. Dentro das torres o tempo parou. O fogo se alastrava pelos andares, o calor derretia metais, a fumaça escurecia corredores, escondia saídas, consumia o oxigênio. As escadas estavam bloqueadas, os elevadores inutilizados. Acima do impacto ninguém conseguia descer. Pessoas ligavam para casa, para os pais, para os filhos, para o 911. Muitos deixaram mensagens de despedida, com a voz embargada,
mas serena, como se soubessem que ninguém mais os tiraria dali. Em algumas janelas, mãos abanavam desesperadamente pedindo socorro. Em outras, corpos começaram a cair. Homens e mulheres decidiram pular, de dezenas de andares de altura, alguns de mãos dadas, outros sozinhos, mas todos tentando escapar de uma morte ainda mais cruel, ser queimado vivo. E quem assistia do chão não sabia o que fazer. A cada queda, um grito. A cada silêncio, uma oração. A torre virou prisão, e os minutos, contagem regressiva. Para quem estava preso ali, não havia mais saída. A única coisa que restava era tempo, e ele estava acabando. 9h59 da manhã. As sirenes ainda ecoavam. Os rádios da polícia gritavam ordens desencontradas. Os bombeiros tentavam subir degrau por degrau, com dezenas de quilos nas costas, enquanto o fogo consumia tudo. E então, veio o som, surdo, profundo, como se o próprio chão rugisse. A Torre Sul começou a desmoronar. Primeiro, os andares superiores cederam. Depois, tudo veio abaixo, em uma sequência brutal, como um castelo de cartas feito de concreto e aço. Em apenas 10 segundos, a torre desapareceu do horizonte de Nova York, deixando para trás apenas poeira, escombros e silêncio. Milhares de pessoas correram instintivamente. O vento trouxe uma nuvem cinza que engoliu ruas, carros, corpos. Tudo sumiu sob a poeira. Era impossível ver, respirar, entender. Quem estava perto simplesmente desapareceu. E quem assistia, de longe ou pela televisão, não conseguia acreditar. Uma das torres gêmeas, símbolo de poder e progresso, tinha simplesmente desaparecido. Mas a tragédia ainda não tinha terminado. A Torre Norte ainda ardia, e o relógio continuava avançando. A cidade parou, mas os pés corriam. Pessoas cobertas de cinzas corriam sem saber para onde. Homens de terno sem sapatos, mulheres em choque gritando nomes, bombeiros chorando em pé sem conseguir responder. A nuvem cinzenta que engoliu a Torre Sul agora invadia tudo. A luz do sol desapareceu. Era como se a cidade tivesse sido coberta por uma noite sufocante. Nova York virou labirinto de fumaça e sirenes. Gente fugia pelos túneis do metrô. Outros tentavam ajudar estranhos caídos no chão. Alguns desmaiavam. Outros simplesmente travavam no meio da rua, olhando para cima, esperando a próxima torre cair. Enquanto isso, telefones tocavam em casas e escritórios. Ninguém sabia o que era pior: não conseguir falar ou conseguir e ouvir um adeus. Helicópteros circulavam, carros batiam uns nos outros, hospitais improvisavam atendimentos na calçada. E no meio de tudo isso, havia algo mais assustador do que o fogo e os escombros: a sensação de que ninguém estava no controle. O caos tinha vencido a ordem. A cidade que nunca dorme tinha acordado num pesadelo real. Enquanto o caos tomava conta das ruas, a Torre Norte, primeira a ser atingida, ainda permanecia de pé. Mas era uma questão de tempo. O fogo consumia tudo. O calor interno chegava a níveis insuportáveis. A estrutura estava fraturada. As pessoas ainda presas acima do impacto já não tinham mais contato com ninguém. E então, às 10h28 da manhã, ela também caiu, sem aviso, sem misericórdia, de cima para baixo, como um colapso de alma e aço. O impacto foi tão forte que fez o chão tremer. Prédios ao redor balançaram. Veículos foram arremessados com a onda de poeira. A nuvem cinzenta retornou, ainda mais densa, ainda mais fria. Quem ainda estava vivo, correu, mas muitos foram engolidos. Inclusive bombeiros que tentavam salvar os últimos sobreviventes. Ali acabava a imagem mais icônica de Nova York. Ali desaparecia o coração do skyline mais famoso do mundo. A fumaça tomou a cidade, e o mundo assistia, em choque. 2 torres haviam caído. Milhares de vidas estavam soterradas. E o silêncio que veio depois foi o mais ensurdecedor de todos.
Enquanto o mundo ainda tentava entender o que estava acontecendo em Nova York, o terror se espalhava para outros pontos do mapa. Às 9h37 da manhã, o voo 77 da American Airlines, com 64 pessoas a bordo, foi lançado contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O impacto abriu uma cratera em uma das laterais do edifício. Um incêndio tomou o local. Paredes ruíram. Mais de 180 pessoas morreram ali, entre passageiros e funcionários do governo. O coração militar da maior potência do mundo havia sido perfurado, mas ainda havia um quarto avião, o voo 93 da United Airlines, sequestrado e com destino incerto, provavelmente a Casa Branca ou o Capitólio. Só que dessa vez, os passageiros souberam do que estava acontecendo. Usaram telefones a bordo, descobriram sobre as torres e decidiram reagir. Em um ato de coragem desesperada, invadiram a cabine, lutaram contra os sequestradores e derrubaram o avião, num campo aberto da Pensilvânia. Todos a bordo morreram, mas impediram que mais um símbolo caísse, mais vidas fossem ceifadas, mais dor fosse espalhada. Eles eram civis, mas se tornaram heróis, sem farda, sem treinamento, apenas com a força de quem se recusa a morrer de joelhos. Enquanto as torres caíam, houve quem corresse na direção do fogo. Mais de 400 bombeiros, policiais e socorristas morreram naquele dia. Entraram nos prédios enquanto todos saíam. Subiram escadas sabendo que talvez não desceriam. Carregaram corpos, ajudaram idosos e muitas vezes abraçaram desconhecidos antes do fim. Foram vistos pela última vez, dando a mão para alguém que não conseguiria sair sozinho. Mas os heróis não vestiam só uniforme. Civis comuns, secretárias, porteiros, colegas de trabalho, salvaram vidas carregando feridos no ombro. Gente que ofereceu água, abrigo, telefone. Gente que entrou em prédios em chamas para tirar estranhos. Gente que ficou quando poderia ter fugido. Um homem cego foi guiado até a saída por seu cão. Um executivo usou sua gravata como torniquete para um desconhecido. Um padre ficou orando com os que não conseguiram sair a tempo e foi soterrado com eles. Na tragédia, brotou um tipo de coragem que não se ensina, uma empatia que ultrapassa medo, instinto e até sobrevivência. Foi o dia em que a humanidade gritou por socorro e a própria humanidade respondeu. Quando as torres caíram, não foi apenas concreto e aço que se despedaçaram. Uma nuvem cinza e espessa se ergueu sobre Nova York e ficou ali, por horas, por dias, por meses, dentro dos pulmões de quem sobreviveu. Era mais que poeira, era cimento, vidro, amianto, tinta, corpos, tudo em suspensão, tudo entranhado no ar, na pele, nos olhos. Bombeiros limpavam os olhos com soro, socorristas tossiam, sem parar. Voluntários vomitavam de exaustão com o rosto coberto por máscaras improvisadas, mas ninguém parava. Eles seguiam cavando, procurando vida, ou pelo menos um nome, um anel, uma carteira, algo que dissesse, alguém esteve aqui. E depois que a fumaça sumiu do céu, ela ficou nos corpos. Anos depois começaram a surgir os diagnósticos, cânceres raros, fibroses, doenças respiratórias incuráveis. Mais de 4.000 pessoas morreram após o 11 de setembro por complicações causadas pela exposição àquela poeira. A tragédia não terminou em 2001. Ela apenas continuou, de forma invisível, silenciosa e cruel. A poeira baixou nas ruas, mas nunca baixou dentro de quem esteve lá. O número final foi devastador. 2.977 vidas perdidas. Mas eram mais que números. Eram histórias interrompidas. Eram mães que deixaram o café da manhã na mesa e disseram, até mais. Pais que correram para o trabalho e prometeram voltar cedo. Filhos que estavam em seus primeiros dias de estágio. Avós em visita. Turistas em passeio. Casais recém-casados em lua de mel. As vítimas eram de mais de 90 nacionalidades diferentes, porque as Torres Gêmeas não eram só americanas, eram um símbolo do mundo globalizado e do sonho de prosperar. Alguns corpos nunca foram encontrados. Outros
só foram reconhecidos por exames de DNA anos depois. E muitos familiares esperaram notícias, esperaram milagres, esperaram despedidas que nunca vieram. E houve também as vítimas que não estavam lá, mas ficaram aqui, com o silêncio no lugar da voz, com o luto no lugar da rotina, com uma cadeira vazia que jamais será preenchida. Por trás de cada nome na lista, há uma ausência que ainda pesa, e um eco que diz: eu estava vivo, até o mundo desabar. Depois do luto, veio a resposta. Em poucas semanas, os Estados Unidos declararam guerra. A guerra ao terror foi lançada como uma promessa de justiça, mas logo se tornou uma ferida global. O Afeganistão foi invadido, o Talibã caiu, caças cruzaram desertos e tropas atravessaram fronteiras. Anos depois, o Iraque também seria atacado, com argumentos frágeis, com armas que nunca apareceram. Bin Laden se tornou o rosto do inimigo. Mas a guerra passou a ter muitos nomes e muitos alvos. Crianças que cresceram no Oriente Médio passaram a ver bombas antes de ver escola. Soldados voltaram para casa com o corpo vivo e a alma em ruínas. Civis morreram aos milhares, longe dos holofotes. E o 11 de setembro foi usado como bandeira para decisões que nem todos compreendiam. Foram 20 anos de conflito, trilhões de dólares, centenas de milhares de vidas perdidas. No fim, Bin Laden foi morto. Mas a dor que ele ajudou a causar continua viva, porque o ataque de 2001 foi o início de uma era. E a guerra que nasceu ali ainda não terminou dentro de muita gente. O mundo seguia rumo ao futuro. Tecnologia, globalização, conexões, otimismo. Mas em 11 de setembro de 2001, o século XXI não começou com progresso. Começou com terror. Aquele dia dividiu o tempo. Existe um antes e existe um depois do 11 de setembro. Depois daquele dia, aeroportos nunca mais foram os mesmos. A segurança virou rotina, o medo virou linguagem. A palavra terrorismo entrou no vocabulário de todos, de crianças a presidentes. O mundo ficou mais desconfiado, mais dividido, mais vigilante. Mas, ao mesmo tempo, também ficou mais unido. Por um momento, o planeta chorou junto, de Tóquio a São Paulo, de Paris a Joanesburgo. As imagens daquele dia continuam sendo revisitadas. As torres caindo, a poeira cobrindo tudo, as pessoas olhando para cima, sem saber que estavam olhando para a história no exato instante em que ela desabava. Porque o 11 de setembro não foi só uma tragédia americana, foi uma ferida mundial. E lembrar disso não é reviver a dor, é honrar os que se foram, é reconhecer os que ficaram, é entender que o céu caiu em Nova York, mas as consequências ainda pairam sobre todos nós.